sobre esse assunto ou esse sentimento tão comum em nossa era, né? Para quem não sabe, eu peguei aqui até um significado sobre o que é ansiedade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ansiedade é uma preocupação exagerada, demasiada com as coisas desta vida. Então, o que Jesus pensa sobre isso? E é interessante que o nosso pastor Gedeão, ele trouxe a palavra dele ontem em cima do Sermão da Montanha. E eu queria trazer essa palavra em cima daquilo que Jesus pregou no Sermão da Montanha. Mas antes de falar o que Jesus pregou no Sermão da Montanha, eu queria falar sobre o contexto do Sermão da Montanha. Vamos pensar aqui, amados. A última aparição pública de Jesus Cristo, antes do Sermão da Montanha, vocês lembram quando foi? A gente tem aí relatos bíblicos de Jesus quando ele nasceu em Belém, da Judéia. Depois nós temos relatos bíblicos que Jesus foi para o Egito. Depois Jesus foi para Nazaré. E depois nós temos um relato bíblico que Jesus ele foi para Jerusalém quando ele tinha 12 anos de idade, no período da festa da Páscoa. E lá ele estava ensinando aos mestres da lei. Então Jesus tinha 12 anos. Depois disso, nós só temos o relato de uma aparição pública, de uma pregação pública de Jesus, quando ele já tinha 30 anos de idade. Então Jesus ficou aí no anonimato por quantos anos? Por 18 anos, correto? 18 anos Jesus estava no anonimato, sem ter nenhum tipo de aparição pública, de exposição pública, como Filho de Deus que ele era, não é? É muito interessante você entender esse contexto aí, tá? Então, imagine você vai para a Europa. Você vai para a Europa viajar, ou vai trabalhar, ou vai sair de férias. Você fica 5 anos na Europa. Quando você retorna da Europa, depois desses 5 anos, ao ver seus amigos, qual a primeira coisa que você vai falar com seus amigos? Vai falar aos seus amigos. Você vai falar o que você passou, o que você presenciou, as suas experiências, o que você aprendeu. Não é isso? Isso é o natural, o que você faria. Então, eu quero que você entenda que o Sermão da Montanha, que a gente vai compartilhar aqui algumas coisas, que é Mateus 5, 6 e 7, é a primeira pregação pública de nosso Senhor Jesus Cristo depois dos 12 anos de idade. Então Jesus tinha muita coisa no coração dele. Ele tinha muita coisa acumulada, muita coisa que ele aprendeu ao longo desses 18 anos ou 30 anos de vida aqui nessa terra, que ele queria compartilhar conosco. Aspectos da vida que ele queria apresentar para nós. E é isso que eu queria que você começasse a entender ao ler o Sermão da Montanha, tá?
ele estava expondo os seus maiores sentimentos, ele estava expondo seus maiores aprendizados. Quando você fala assim, aprendizados, talvez fique confuso para alguns irmãos, mas é só você ler Hebreus 5, versículo 8 a 9, que nos ensina que Jesus ele precisou aprender. Ora, Jesus precisou aprender por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Está lá, Hebreus 5, 8 a 9. Então, Jesus como homem, ele precisou aprender a obedecer. Aí você diz assim, como é que Jesus, sendo santo, ele precisou aprender a obedecer? É lógico, é só você pensar. Jesus é santo, sempre foi, lógico. Nunca houve pecado em Deus. Aleluia. Mas Jesus estava na forma de Deus. Jesus estava nos céus na forma de Verbo, na forma de Senhor. Ele não precisava e nunca precisou obedecer a ninguém. Ele só mandava, ele só ordenava. Só que no momento que ele se esvaziou de sua forma e se tornou um homem, ele teve que aprender, agora na forma de homem, aprender novas coisas. E ele teve que aprender, uma das coisas foi a obediência. E ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos. Então, Jesus foi aperfeiçoado em cada área, cada aspecto da vida, como um homem, por meio dessa longa jornada que ele teve aqui nessa terra, de 30 anos, né? Na verdade, 33 anos. E uma das áreas que Jesus aprendeu foi a como administrar os sentimentos, como administrar as emoções. E é isso que eu quero compartilhar aqui. Mas primeiro, antes que você entenda sobre como administrar as emoções, você precisa entender que antes que você administre, aprenda a administrar as emoções, você precisa administrar a sua cabeça. Porque as emoções surgem dos seus pensamentos. Então, o que você pensa é o que você sente. Então, Jesus vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero continuar aqui a minha meditação. Então, Jesus ele vai trazer esse ensino de tudo aquilo que ele aprendeu, os maiores sentimentos e reflexões, aprendizados que ele teve durante a sua trajetória. E eu quero pegar aqui no Sermão da Montanha, o capítulo 6 agora, capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 34. Mateus 19 a 24. Quem tiver Bíblia aí, por favor. Fundamental você entender esse versículo aqui. Mateus 6, 19 a 24. Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os seus olhos forem sãos, olha só, se os seus olhos forem sãos, tem tradução que vai dizer forem bons, ou se os seus olhos forem simples, mas a tradução correta é se forem sãos. Se os seus olhos forem sãos, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem
doentes, tem tradução que vai dizer maus, mas a tradução correta é doentes, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Presta atenção, queridos, olha só. Aqui é a chave de todo o tema aqui, talvez. Certo? O que é ter olhos bons? O que é ter olhos sãos? Certo? O Senhor Jesus diz que os olhos é a candeia. Os olhos é a lanterna do corpo. Se os seus olhos forem sãos, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, ou seus olhos forem doentes, todo o seu corpo será trevas, porque você vai enxergar errado, certo? Então, é interessante isso, porque às vezes a gente interpreta, eu mesmo interpretava esse texto, como ter olhos impuros. Jesus está falando sobre a necessidade de ter olhos puros e não impuros, ou não ter cobiça. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que você tem que enxergar as coisas da forma correta. Os olhos é a lanterna do corpo. Como é que entra na mente, no coração, o conceito das coisas? É através dos olhos, correto? Então, se você enxerga bem as coisas, enxerga da forma correta, você vai ter uma visão, um entendimento correto daquelas coisas. Então, ter olhos bons é enxergarmos o mundo, é enxergarmos as circunstâncias ao nosso redor de forma correta. Da forma que Deus enxerga. Certo? Então, ter olhos bons tem a ver com simplicidade. Mas não necessariamente, como eu falei, com ausência de ambição. Porque a gente olha aqui, a gente diz assim, poxa, mas Jesus está falando aqui sobre não servir a dois senhores. Mas quando você vai para o versículo 25, a gente vai ler agora, ele diz assim: portanto eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então Jesus não está falando aqui sobre ambição. Jesus não está falando aqui sobre ter olhares ambiciosos. Jesus está falando aqui sobre ter um olhar que não seja o olhar de Deus sobre as coisas e as circunstâncias. Está conseguindo me compreender? Se vocês estiverem me compreendendo, vocês me falam aí. Se tiver alguma dúvida, não tiver muito claro, vocês postam aí. Então, veja só. Esse aqui é muito interessante para a gente entender sobre o tema da ansiedade. Então, Jesus está falando aqui para os discípulos dele que não deveriam se preocupar com a vida, pelo que haviam de comer, beber, nem quanto ao corpo, nem quanto às roupas, quanto ao vestir. Aí ele diz assim: não é mais a vida do que a comida, ou o corpo mais do que o vestuário? Vamos continuar. Olhai para as aves dos céus. Olha só, Jesus está falando aqui sobre ter olhos bons, olhos sãos. Vamos lá. Ele diz assim agora: olhai para
as aves dos céus, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Está vendo? Isso é ter olhos bons. É olhar as circunstâncias como elas de fato são. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas são os gentios que buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 32. Porque todas essas coisas são gentios que buscam. Gente, eu estava aqui pensando ontem de noite. O mundo hoje, né, gira em torno disso. Gira em torno de quê? Em ganhar mais dinheiro, não é? Gira em torno disso. Por quê? O mundo não tem Deus. As pessoas não terem Deus, as pessoas andam ansiosas, as pessoas não têm segurança. As pessoas não têm segurança de hoje nem de amanhã. Então, as pessoas querem ter a sua segurança nas riquezas. Por isso que o Deus dela é Mamon, não é? Então, tudo gira em torno de quê? Em ter mais dinheiro, em ter fama. Outra coisa interessante, hoje o mundo está girando em torno de quê? Entretenimento. Tudo é uma forma de entreter as pessoas. Nada contra Netflix, nada contra YouTube, TikTok, nada contra Instagram, nada contra. Mas as pessoas, está chegando um estado que as pessoas estão ficando bestas, bobas. Porque as pessoas estão querendo serem famosas, serem reconhecidas, e as outras que estão assistindo, elas estão querendo encontrar um lugar ou uma coisa que satisfaça os seus sentimentos, que dê prazer a elas, mesmo que seja um prazer momentâneo. Mas por que isso, irmãos? A ausência de Deus. Certo? Então, os gentios procuram essas coisas. Tá? Vamos continuar aqui sobre o tema da ansiedade. Então, ansiedade é essa preocupação intensa. É uma preocupação excessiva e persistente. É um medo das situações cotidianas. E o Senhor disse: não se preocupem. Não se preocupem. Deixa eu perguntar, queridos, porque o Senhor diz assim, porque o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Um pai pode deixar o seu filho ficar faltando comida, bebida ou roupa? É claro que não, queridos. É claro que não. Mas nossa visão, nossos olhos doentes nos impedem de enxergar essa realidade. É isso que Jesus está
apontando aqui para os discípulos. E é esses olhos ruins que nos impedem de enxergar essa realidade de que nós temos um Pai, de que nós temos um Deus presente que nos deixa ansiosos. Estão conseguindo me compreender? A ausência de ter olhos sãos, de enxergarmos que temos um Pai amoroso que cuida de nós, nos faz sermos tomados de preocupação. Eu quero pegar aqui Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não fiquem inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, quando a gente confia em Deus, espera nele, ao invés de ter um coração tomado de agitação, de ansiedade, a gente é tomado por uma paz de Deus que excede todo o entendimento. E ele diz aqui no versículo 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Olha que eu falei antes aqui. Eu não sei se eu estou sendo muito rápido, porque aqui é um tema muito amplo e profundo. Mas você vai sentir o que você pensa. As suas emoções vão reagir com aquilo que está na sua cabeça. Então, se você deixa chegar à sua mente pensamentos que são contrários à mente de Deus, à realidade das Escrituras, suas emoções vão reagir a isso. Então, você tem que deixar o quê? O que ocupar a sua mente? Pensamentos verdadeiros. Ter olhos bons. Pensamentos honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, alguma virtude, se algum louvor. É nisso que devemos pensar. É nisso que devemos pensar. Então, se surge alguma situação, alguma adversidade, nós devemos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos um Pai. E o Pai sabe daquilo que nós necessitamos. Então, quando eu me enxergo como filho de Deus, o medo se vai. Então, ter olhos bons, ter olhos sãos, deixar ocupar a sua mente sobre verdades bíblicas e não segundo o que o mundo pensa. Isso vai te livrar da ansiedade. Então, você vai ver isso no Sermão da Montanha, como eu falei. O Sermão da Montanha foi o primeiro sermão público de Jesus, depois dos 12 anos de idade. Jesus está vindo com vários aprendizados, está querendo expor tudo que está no coração dele, o que ele aprendeu durante esses 18 anos. E Jesus, ele nos mostra nesse Sermão da Montanha que ele aprendeu a ver o Pai em todas as circunstâncias da vida. Olha só, se você vai no capítulo 5 do Sermão da Montanha, que o nosso pastor Gideão compartilhou ontem, né? Ele começa o sermão nos trazendo novos conceitos sobre a vida. Então ele está querendo mudar o nosso conceito sobre a vida. Veja só, ele diz assim:
Feliz não é aquele que se orgulha, mas feliz é aquele que se humilha. Felizes são os que choram e não os que pulam de alegria. Está conseguindo entender? Está mudando a mentalidade? Porque a gente pensa normalmente, o mundo pensa ao contrário. Felizes não são os fortes e briguentos, mas são os mansos, porque são esses que vão herdar a terra. Felizes são os que exercem misericórdia e não os tiranos. Né? No tempo antigo, era tido como um defeito de caráter, alguém que exercia misericórdia. E Jesus diz, feliz é aquele que exerce misericórdia. Felizes são os perseguidos e não aqueles que perseguem. Então Jesus está dizendo, olha, você tem que ver o mundo do ponto de vista de Deus. Você tem que olhar as circunstâncias do ponto de vista de Deus. E não do seu ponto de vista, ou do ponto de vista humano. Vamos lá. Então, em outras palavras, durante esses 30 anos de Jesus aqui na terra, um período em que Jesus não estava nos céus, né? Estava na sua forma humilhada, na sua forma desprezada. Ele foi, como vocês sabem, rejeitado pelos homens. Ele ficou, de algum modo, afastado do Pai, não espiritualmente, mas presencialmente, por assim dizer, afastado do Pai. E ele aprendeu, né? Ele perdeu glória, ele perdeu louvor, ele perdeu aplausos. Ele aprendeu nessa nova, nesse novo quadro, nesse novo contexto da vida dele, ele aprendeu a enxergar o mundo como Deus enxerga e não como os homens enxergam, né? E como nós falamos aqui, vou repetir, a ansiedade é gerada quando nós temos olhos ruins. Então, Jesus, ele via, veja só, olha o contexto de Jesus lá no Sermão da Montanha. Então ele olhava para os escribas querendo dar esmolas nas esquinas. Ele via os escribas querendo desfigurar o rosto no momento do jejum. Ele observava eles orando nas praças a fim de serem o quê? Reconhecidos pelos homens. Mas Jesus, apesar de ele estar ali no anonimato, ele sendo Deus, o Senhor dos Senhores, o que deveria receber glória, né? Ele sabia que a recompensa vinha do Pai. Não vinha dos homens. O Pai via em secreto os seus verdadeiros filhos. Está conseguindo compreender como Jesus foi aprendendo? Então, ele nos ensinou, por exemplo, a não usar de vãs repetições. Pois o nosso Pai sabe que temos necessidade de todas elas, antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Ele inclusive disse lá no capítulo 7, então se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus, ele via o Pai em tudo, né? Ele via o Pai na vida, ele via o Pai no corpo, ele via o Pai nas aves dos céus, nos lírios dos campos, nas ervas. Ele tinha bons olhos. Jesus aprendeu a não ter uma grama de ansiedade. Presta atenção nisso. Estou acabando já minha mensagem.
Jesus aprendeu a não ter uma grama de ansiedade. E é por isso que Jesus não teve uma variação de humor. É por isso que Jesus não teve um excesso de raiva. É por isso que Jesus nunca teve uma perda de sono. Mesmo naquele barquinho em que estava com os discípulos e estava havendo uma tempestade, e os discípulos estavam lá morrendo, que ia naufragar, mas Jesus estava dormindo em paz. Não houve uma perda de sono. Por quê? Ele confiava, ele sabia quem era seu Pai. Jesus não teve um sentimento de disputa, porque Jesus, ele enxergava o mundo do ponto de vista de Deus. Então, nós temos, irmãos, que enxergar as circunstâncias do ponto de vista do Senhor e não do ponto de vista dos homens. E é por isso que nós precisamos sempre ter uma mente transformada, né? Transformada. E essa mente transformada vai se dar através de uma comunhão intensa com o Pai e com a meditação das Escrituras, né? A meditação das Escrituras vai nos fazer compreender o que Deus pensa sobre cada área da nossa vida. Aí deixa eu te falar aqui, só fazer um beliscão, sem querer machucar. Se você ler a Escritura 1 hora por dia, para ter sua mente transformada na mente de Deus, você vai ler 6 vezes praticamente a Bíblia inteira no ano. 6 vezes. Dificilmente a gente vai encontrar um cristão que faça isso. Mas quanto é que dura mais ou menos um episódio no Netflix? É mais ou menos esse tempo, né? 1 hora. Então o que eu quero dizer é que a gente acaba ficando ansioso porque a gente enche mais a nossa mente de conceitos mundanos do que os conceitos de Deus. A gente precisa nos disciplinar a meditar nas Escrituras, a ocupar o nosso tempo para entender o que Deus pensa sobre a vida e as circunstâncias da vida, para que não sejamos tomados de ansiedade. Certo? Então vamos lá. Eu quero aqui pegar últimos versículos para a gente terminar. Mateus 6:34. Jesus diz assim: não fiqueis preocupados, pois que o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia seu próprio mal. Então, qual é os nossos problemas? Que a gente fica doente. A gente se preocupa não só com hoje, a gente se preocupa com o amanhã. E o amanhã, o depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Mas Jesus já falou que a nossa ansiedade não pode acrescentar nada, não pode ajudar em nada. Na verdade, não pode nos acrescentar um côvado da nossa estatura, né? Côvado é da mão ao antebraço, né? Então, queridos, a gente tem que pensar e nos preocupar, no máximo, com o dia de hoje. O dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Tá certo? Lembra daquilo que Jesus ensinou no capítulo 6 também, na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não pede, ele não ensina para que você ore pelo pão de amanhã, depois de amanhã, mês que vem. É o pão de hoje. Ele está trazendo também um ensino sobre ansiedade. Então, a promessa do Pai é que Ele vai te dar o pão de amanhã, amanhã. A promessa do Pai é que Ele vai te dar o pão seu de depois de amanhã, depois de amanhã. Pare de ficar preocupado se Ele vai te dar hoje. É amanhã. Você tem que aguardar no Senhor até amanhã. E Ele prometeu que vai te dar amanhã. É preciso confiar no Senhor. Algum pai deixará de te dar a seus filhos comida, bebida ou roupa? Certo? O pão, ele é diário. Então, o segredo para não vivermos uma vida de ansiedade é aprendermos a nos ver como filhos de Deus. Né? Isaías 49, texto maravilhoso, Isaías 49, trazer aqui para vocês, 14 a 16, diz assim: pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Eu que tenho te gravado nas palmas de minhas mãos. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então a gente precisa confiar no Senhor. Ele é um Pai de amor. Ele jamais vai nos desamparar. Aleluia. Vamos pegar aqui Romanos agora, Romanos 8. Romanos 8, 28 a seguir. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Além disso, aos que Ele predestinou, a este também os chamou, e aos que Ele chamou, a este também justificou, e ao que justificou, a estes também glorificou. Então, irmãos, tudo coopera para nosso bem. E qual é o nosso bem aqui no nosso texto? O bem é nos conformar à imagem de Jesus Cristo, né? A gente precisa entender que os dias maus cooperam para o bem. Deus permite que as circunstâncias ruins venham até nós para o nosso bem, para que sejamos iguais a Jesus. A gente precisa se alegrar também nos dias maus. Então, versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu. Sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos chamou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então nada nos separa do amor de Deus. E Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, como dizia um grande pregador, transforme cada preocupação em uma oração. Transforme cada preocupação em uma oração. Lance aos pés do Senhor as suas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Então, o segredo, irmãos, para não viver de forma ansiosa é viver como Cristo, né? É aprender a ser ou a se ver como um filho amado de Deus. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Amém? Se vocês quiserem aprender mais sobre esse tema, eu quero indicar aqui um grande irmão que eu aprendi muita coisa aqui, que eu compartilhei hoje. O nome dele é César Coneglian, se eu estiver enganado. César Coneglian. Tem uns vídeos dele no YouTube e vocês podem aprender muito mais com esse irmão que foi para mim um professor. Tá, irmãos?